A maneira como os elementos aparecem na tela no Android, por exemplo, seguem um gerenciador de layout e realizam disposição em grade, relativa, em tabela, por exemplo. É possível controlar essa disposição dos elementos para seguirem padrões que se assemelham aos gerenciadores de layout do Android. O primeiro exemplo é o Linear Layout, que é aquele em que os elementos gráficos são dispostos em linha. O Linear Layout possui um parâmetro Orientation, que pode ser declarado como horizontal ou vertical. Caso os elementos devam ser dispostos como uma linha horizontal, o widget Row faz esse trabalho. Se a necessidade for por uma linha vertical, o widget Column que realiza essa função. Os elementos filhos de Row e Column podem ser alinhados com base em duas propriedades, eixo principal e eixo cruzado. Ambos, Row e Column, possuem essas propriedades, mas precisam ser aplicadas de formas diferentes. Isso porque, em uma linha, seu eixo principal é o horizontal, e para uma coluna, o eixo principal é vertical. Partindo dessa ideia, para uma linha, o eixo cruzado é o vertical, e para uma coluna, o seu eixo cruzado será o horizontal. Desse modo, duas classes merecem destaque, pois fornecerão atributos de alinhamento referente aos eixos. Para o alinhamento com base no eixo principal, temos a classe MainAxis Alignment. No exemplo, é possível ver os diferentes efeitos do emprego das constantes. Para controlar o posicionamento com base no eixo cruzado, temos a classe Cross-Axis Alignment. O emprego das propriedades podem ser visualizados no exemplo. Com isso em mente, para configurar adequadamente o alinhamento dos elementos, uma maneira é recorrer à propriedade MainAxis Alignment e utilizar alguns atributos constantes da classe MainAxis Alignment. No exemplo em questão, uma lista de imagens é alinhada com espaçamento igual entre elas no início e no final do widget. O alinhamento vertical é possível com Column. O destaque cai para a propriedade MainAxis Alignment, que são empregados nos dois casos, mas com efeitos diferentes. Outro widget que pode ser útil nas ocasiões em que se pretende ajustar um elemento para preencher adequadamente o espaço é o Expanded. O widget Expanded possui a propriedade Flex, que serve para definir o nível de importância do elemento no layout, concedendo assim um espaço maior para ele. É possível também compactar um widget quando suas dimensões forem muito grandes. Para isso, deve-se configurar a propriedade MainAxisSize com a propriedade min da classe MainAxisSize. Para melhor compor os layouts, linhas e colunas podem ser aninhados. No exemplo, podemos ver uma pequena porção da tela mostrando como uma árvore de widgets. Para mais informações, visite a documentação do Flutter.